com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não seguimos o texto da revista. E alguns irmãos reclamam, dizem, olha, não dá para acompanhar a sequência. É só ir lá no nosso texto de apoio, ou então nos slides, que também são publicados. Ali está todo o percurso do nosso raciocínio. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista. Então, nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares à lição da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo de Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também postamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na lição das lições bíblicas. O irmão terá um momento de ter a oportunidade de ter um momento devocional e também angariar novas informações para a sua aula. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Ela se realiza no 4º andar do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa, na rua Doutor Fon, número 140, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo, capital. Também a reunião é aberta totalmente online e no chat o irmão poderá fazer as suas últimas dúvidas serem elucidadas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para aprender e estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre do ano de 2025, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Ele foi o presidente da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando sobre a apologética cristã, né? Como defender com argumentos bíblicos as heresias, as falsas doutrinas, as contestações, as objeções à fé cristã, que é a revelação divina ao homem para a sua salvação. A apologética é a defesa da fé cristã. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, já neste segundo bloco do trimestre, onde estamos vendo as heresias em torno da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta lição 4, o título é Deus é triuno. Nós vamos estudar a doutrina da triunidade divina.
Deus é triuno, ou seja, é um único Deus, mas são três pessoas. Isto é fundamental na doutrina cristã, no cristianismo, na fé cristã. Nós já vimos na lição passada que os cristãos creem que Jesus é Deus feito homem. Jesus é Deus e, num determinado momento da história, ele se fez homem para salvar a humanidade. Mas se Jesus é Deus, Deus é um único Deus, porque o próprio Jesus ensinou a respeito do monoteísmo, ou seja, do fato de Deus ser um só. Jesus é categórico ao nos ensinar que Deus é único, assim como se revelou para o povo de Israel. Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus. Então, um Deus apenas. Marcos, ele, ao tratar desta mesma indagação deste doutor da lei a Jesus, ele é mais explícito ainda. Marcos capítulo 12, versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, Marcos, ele é mais explícito, né? Nós temos aqui o famoso Shema Israel, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, versículo 4, desculpe. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, Deuteronômio 6, 4 e 5. Jesus aqui repete, dizendo que este é o grande, o primeiro e grande mandamento. Então, Jesus ensina claramente que só há um Deus. É o monoteísmo. Isto fazia da religião de Israel uma religião diferente de todas as outras religiões da antiguidade. Porque todos os outros povos da antiguidade, eles eram politeístas, ou seja, eles admitiam a existência de vários deuses. Mas Israel não. Israel, como teve a revelação de Deus, como Deus revelou-se a Israel, ele se revelou como o único Senhor. E Moisés, aqui ensinando o povo, disse: ouve, Israel, o Senhor é o único Senhor. E Jesus confirma isso, porque Jesus veio cumprir a lei, mas não é porque veio cumprir a lei, é porque Jesus é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. Aquilo que Deus revelou ao homem é a verdade. E a verdade é que nós temos um único Deus. Mas quando dizemos que Jesus é Deus, isto entra um atrito, aparente atrito. E é aí que nós vemos que quando Jesus se manifesta ao mundo, nós temos explicitada a triunidade divina, que é um único Deus, mas em três
pessoas. É o que nós temos no cremos da declaração de fé das Assembleias de Deus, né? No item 2 do nosso cremos, que diz assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então, aqui nós temos este item 2 do Cremos na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que nos mostra que a doutrina cristã crê na triunidade divina. Isto é um diferencial do cristianismo. E como nós já vimos, o cristianismo é a religião verdadeira e todas as demais são falsas. Então, a triunidade divina é um elemento da verdade do cristianismo. E quem nega a triunidade divina é mentiroso, é falso. Isto precisa ficar bem claro. A crença na triunidade divina é decorrência da crença de que Jesus é Deus feito homem. Não há como crer que Jesus é Deus se não se crer na triunidade divina ou na trindade divina. A expressão trindade não existe na Bíblia. E os inimigos da trindade costumam dizer: olha, não é bíblico, porque a palavra trindade não está lá. Desde quando uma palavra se confunde com a doutrina? Nós vamos ver aqui hoje que a Bíblia toda mostra que Deus é triuno. Embora isso tenha ficado explícito no batismo de Jesus, já antes, no Antigo Testamento, nós já vemos a indicação desta pluralidade de pessoas, mas unidade de Deus. É um só Deus, mas mais de uma pessoa, né? Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A negação da triunidade divina é uma heresia, é uma mentira. Portanto, é algo que provém do diabo, que é o pai da mentira. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia Sagrada. 1 de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Li até o versículo 26. 1 de João 1, 22, 2, 22 a 26. Então aqui João deixa bem claro: quem nega que existe o Pai e o Filho, portanto nega que exista a Trindade, é mentiroso. Nega que Jesus é o Cristo. É falso. É herege.
e não tem a vida eterna. Não tem a vida eterna. Porque não permanece no Pai nem no Filho. Então, quando nós vamos à religião muçulmana, lá existe um versículo no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, em que diz que é impossível que Deus tenha um filho. Se formos ao Alcorão, olha aqui, nós estamos vendo aqui o Alcorão, na Surata 5, é dito assim, no versículo 72, com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. E o Messias diz, ó filhos de Israel, adorai a Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Por certo, a quem associa outras divindades a Alá, com efeito, Alá proíbe-lhe o paraíso e sua morada é o fogo, e não há para os injustos socorredores. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo, Alá é o terceiro de três, e não há Deus senão um Deus único. E se não se abstiverem do que dizem, em verdade, doloroso castigo tocará os que entre eles renegam a fé. E no versículo 75 diz assim: o Messias, filho de Maria, não é senão um mensageiro. Então aqui fica bem claro que a religião muçulmana nega a triunidade. E nega a triunidade por quê? Porque nega a divindade de Jesus. É exatamente o que diz aqui o apóstolo João. Né? Então, a verdade é que Deus é triuno. Porque não há como entendermos que Jesus é Deus feito homem se não entendermos a triunidade divina. Então, a triunidade divina é uma doutrina verdadeira e é uma doutrina inafastável da fé cristã. Então, é esta doutrina que nós vamos estudar hoje e que tem sido combatida aí pelos muçulmanos, mas os judeus não são diferentes. O judaísmo também, ao negar que Jesus é o Messias, eles negam a Trindade divina. E para eles o Messias será tão somente um ser humano. Eles estão esperando um Messias humano. Eles não creem que o Messias seja Deus. E é por isso que serão enganados pelo anticristo. Mas qual reconhecer em Jesus, lá na batalha do Armagedon, Jesus virá em glória, não terá como eles não reconhecerem que Jesus é Deus feito homem. Mas, como nós dissemos, a doutrina da triunidade foi revelada por Deus ao homem e revelada na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus ao homem. E por ser a revelação de Deus ao homem, nós vemos que, e portanto, desde o início da Bíblia, nós já temos aí a revelação da triunidade de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós vemos que a palavra hebraica para Deus é Elohim. Elohim está no plural. Mas o verbo criou, bara, está no singular. Veja que coisa. No princípio criou Deus. Deus é chamado de Elohim. E não só aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, mas em outras passagens do Pentateuco, nós vemos Deus sendo chamado de Elohim, no plural. Então veja que no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra,
Deus já se revela único, porque ele criou no singular, mas Deus está no plural. Elohim quer dizer, é mais de uma pessoa que é um único Deus que criou os céus e a terra. É por isso que o item 2 do nosso cremos diz Pai, Filho e Espírito Santo, e aí começa, Criador dos céus e da terra. Criador é tanto o Pai, o Filho, quanto o Espírito Santo. E isso é importante a gente frisar, que algumas pessoas confundem, né? Acham que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Não. Deus é um só. Deus é Salvador. Então, Deus é o Salvador, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o Criador. Deus é o Criador, então Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o Consolador, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente acaba confundindo estas coisas, né? Não existem três deuses. Essa é a acusação que fazem os muçulmanos e que fazem os judeus. Isso seria o triteísmo. Não se trata disso. É um único Deus. Nós já vimos aqui. Jesus disse que é o único Deus. Mas este Deus é plural, no sentido que há três pessoas. É difícil de entender? É, e não dá para entender. Porque 1 igual a 3? Como que isso é possível? Mas é esta a verdade bíblica. E nós não temos de entender, nós temos de crer no que nos é revelado. E já em Gênesis 1 e 1, e no Pentateuco, quando Deus é chamado de Elohim, já se revela que é mais de uma pessoa, embora seja um único Deus. E isto fica claro na hora da criação do homem. Gênesis 1 e 26. E disse Deus, aqui Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos no plural. Nossa imagem, nossa semelhança. Aqui se revela mais uma vez a pluralidade de pessoas. Não é fácil o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Não. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Além de Deus aqui ser Elohim, no plural. O verbo aqui está no plural. Façamos. E também a imagem e semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, nossa imagem e nossa semelhança. A pluralidade de pessoas também é indicada nesta passagem bíblica. Já lá em Gênesis 3 e 22, nós lemos, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, aqui, Deus diz que o homem agora era como um de nós. E aqui não está se referindo a Deus e aos anjos, não. Porque o que disse Satanás? Satanás disse para a mulher, e lhe abrirão os olhos, capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui ele diz, vai ser como Deus, não como eu e Deus, ou como Deus e os anjos, não, vai ser como Deus. E agora, Deus, e
E agora Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E não ficou como Deus, como mentiu Satanás, mas os seus olhos foram abertos. Isto é dito lá no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, essa abertura dos olhos, este experimentar do mal, saber o bem e o mal, isto, a perda da inocência, isto aconteceu. Porque o diabo sempre usa meias verdades. Então, isto aconteceu. Então, eles passaram a ser como Deus, nesse sentido de saber o bem e o mal, de ter os olhos abertos. Então, eles não viraram deuses como mentiu Satanás. Mas então esse nós aqui do versículo 22 se refere a Deus, unicamente a Deus, mas está no plural. Por quê? Porque é a pluralidade de pessoas. Aqui é mais um texto bíblico que nos mostra de que o Senhor Deus, Elohim, é uma pluralidade de pessoas, embora seja um único Deus. Mas lá no episódio da Torre de Babel, nós também temos a indicação da pluralidade de pessoas no único Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. E veja aqui que neste versículo 8, assim o Senhor os espalhou, o texto aqui usa Yahvé para se referir a Senhor e não Elohim. Então, quando fala desçamos e confundamos, está no plural. E depois já se fala o Senhor os espalhou. Então, desçamos e confundamos é a pluralidade das pessoas que confunde as línguas. No plural, embora fosse o único Deus, Yahvé, Yahvé. É? E aqui também nós já vemos que não tem sentido o que dizem as testemunhas de Jeová, que também negam a triunidade divina. Eles dizem que Deus é Yahvé e Jesus não seria Yahvé. Aqui, desçamos e confundamos. É Yahvé. Yahvé é tanto Deus Pai, como Filho, como Espírito Santo. Aliás, lá no Evangelho segundo João, por 7 vezes Jesus diz: eu sou, que é a expressão Yahvé. Eu sou o que sou. Então Jesus usa ele próprio esta expressão eu sou o que sou, enquanto em seu ministério terreno. Então não tem cabimento também esta objeção que fazem as testemunhas de Jeová, e elas se chamam testemunhas de Jeová, justamente por causa do nome de Deus, Yahvé, e neste nome de Deus está incluído o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos aqui, ele é chamado de Yahvé, no capítulo 11, versículo 8. Desçamos e confundamos quem? Yahvé. Então, o único Deus, mas na pluralidade de pessoas. Lá em Gênesis 48, Gênesis 48, versículo 15, nós encontramos uma nova indicação da pluralidade divina. Gênesis 48 e 15, na bênção de Jacó aos filhos de José.
Todos nós sabemos que estas bênçãos patriarcais são mensagens do Espírito Santo, são mensagens proféticas. Portanto, é o Espírito Santo trazendo uma mensagem naquele instante. Portanto, é uma mensagem divina. Diz o texto: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Olha que interessante aqui. Nesta bênção, Deus é apresentado em 3 instantes. O mesmo Deus é apresentado em 3 instantes. Já é uma primeira indicação de que esta pluralidade é uma trindade. Até agora, o texto bíblico só revela que há uma pluralidade de pessoas. Mas agora, Jacó, numa mensagem profética, uma bênção, ele diz: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, e o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes. Aqui nós temos Deus apresentado como Pai, que andou na presença que andaram os pais, Abraão e Isaque. O Deus que o sustentou desde que nasceu até aquele dia, o Filho. Veja bem, o Deus que andou com os pais. Isso fala do Pai. O Deus que andou com o Filho, que é o próprio Jacó. Ele se coloca na condição de filho ao chamar Abraão e Isaque. E ele sustentou desde o dia que nasceu, esteve com ele aqui. É o Deus conosco, Emanuel. É o Filho, é uma indicação do Filho. O Deus que chamou os pais, o Deus que falou e chamou os pais, a voz, como nós vamos ver ali no batismo de Jesus, o Pai, aquele que anda conosco, que é o Filho, e o anjo que me livrou de todo mal, né? Aquele que acompanha, o companheiro, o consolador, que é o Espírito Santo. Então, aqui, nesta bênção, temos a primeira indicação que essa pluralidade de pessoas é uma trindade, uma triunidade, são 3. Na bênção arônica, na bênção sacerdotal, que os sacerdotes deveriam impetrar ao povo de Israel, se encontra lá em Números, capítulo 6. Portanto, uma bênção de Deus, a bênção sacerdotal, para que Deus abençoe já no momento que o povo seria abençoado pelo sacerdote, a bênção de Deus que é impetrada ao povo de Israel, ao povo de Deus, nós temos a indicação da Trindade também. Números capítulo 6, versículo 23. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Por que era uma bênção tríplice? Porque para colocar o nome de Deus sobre o povo, Deus na sua plenitude, Deus, o único Deus,
São 3 pessoas. Por isso a bênção era tríplice. Mais uma indicação. Ainda estamos no período da lei, no período do Antigo Testamento. Nós ainda não temos a revelação total e completa de Deus, o que se dará somente quando o Verbo se fizer carne. Mas Deus já vai indicando. Indicou a pluralidade na criação, na queda, na bênção de Jacó, no juízo de Babel, na bênção de Jacó, ele já, como nós já temos aqui os filhos de Israel, o povo escolhido, ele já indica a trindade. E aqui também ele indica a trindade, que essa pluralidade é uma trindade. E na bênção, nós encontramos o Senhor te abençoe e te guarde. O Pai. O Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Filho. Por que o Filho? Porque é aquele que mostra-se ao homem visivelmente, e quem vê a mim vê o Pai, disse Jesus a Filipe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É Jesus que apresenta o rosto de Deus, que torna visível a glória de Deus. Não é o que diz o apóstolo João? João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Jesus, como nós dissemos, disse a Filipe, lá em João, capítulo 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Pedro também fala a respeito disso. Lá na primeira carta de Pedro, lá, deixa eu me ver aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, segunda de Pedro 1 e 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Esse é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, Pedro também registra que viu a glória de Deus. Agora ele está falando, mencionando a transfiguração de Jesus. Né? Então, este o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, é o Filho. E a misericórdia está em quê? Em que o Filho se faz homem e morre por nós para nos salvar. Paga o preço dos nossos pecados. E aí está revelada a misericórdia de Deus para conosco, nós que não merecíamos a salvação, que é a graça, e nós que não sofremos a punição merecida, porque ele morreu por nós em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Então é o Filho. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Né? O Espírito Santo nos traz a paz.
nós temos a paz de Deus, que o Espírito Santo vem morar em nós e está conosco e nos mantém em comunhão com Deus, porque a paz é esta comunhão, é esta integração entre Deus e o homem. Então, aqui está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, aqui na bênção arônica, nós já temos a indicação de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E só Pai, Filho e Espírito Santo coloca o nome de Deus em nós. Então, essa história das testemunhas de Jeová, de que o nome de Deus é o único Deus, é Pai, é só o Pai? Não, 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 não. Não. O Deus único é Pai, Filho e Espírito Santo. Também nós temos a indicação da pluralidade de Deus no próprio Shema Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 6, nós já lemos aqui, versículo 4, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Né? Como é que está escrito? Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único aqui é a palavra errad. Errad é a palavra único, né? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É errad. Errad. Errad, ela é uma palavra que quer dizer um só, mas uma unidade composta. Uma unidade que não é singularidade, é pluralidade. A palavra errad quer dizer isto, né? Quer dizer aquilo que é único, mas que é composto. Então, a própria palavra errad, no único Senhor, não dá ideia de unicidade de pessoa, dá ideia de unicidade de Deus. Deus é único, mas a própria palavra errad dá ideia de pluralidade na unidade. Davi, rei e profeta, quando estava para morrer, ele tem uma mensagem profética. Davi, ele morre profetizando, né? Ele tem nos seus últimos dias a ação do Espírito Santo na sua vida. E lá, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, são registradas as últimas palavras de Davi. E são palavras proféticas, é um salmo. Né? Ele morre salmodiando. E são palavras vindas de Deus, mensagem profética. E quais são as últimas palavras de Davi? E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, nesta mensagem, que prossegue, mas esta é a parte que nós queremos enfatizar, Davi fala da
do Messias. Ele traz uma mensagem a respeito do Messias. Messias que seria o justo, que seria filho de Davi. Então ele fala do Messias na sua humanidade. Mas quando ele vai trazer a mensagem, ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim. Então ele fala do Espírito. O Deus de Israel, ele fala do Pai. E o Deus e a rocha de Israel. Aí ele fala de Jesus. Porque Paulo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então, esta rocha de Israel fala do Filho, fala de Jesus. O Deus de Israel fala do Pai, aquele que chamou, como lá na bênção de Jacó, Abraão e Isaac. E o Espírito do Senhor falou sobre mim. Aqui, nas últimas palavras de Davi, Deus já indica a triunidade divina. O Espírito do Senhor, Espírito Santo, Deus de Israel, o Pai, e a rocha de Israel, o Filho. E só depois é que ele vai falar do Messias enquanto filho de Davi, o filho que se fez homem, o justo que salvaria a terra, que seria descendente e reinaria para sempre no trono de Davi. Então aqui nós temos também, nas últimas palavras de Davi, a indicação da triunidade divina. Antes deste momento final de sua vida, já a triunidade tinha sido revelada no Salmo de Davi, no Salmo 110. Salmo 110, que nós já tratamos dele numa lição anterior, né, porque é um texto que Jesus indaga os doutores da lei que ficam sem resposta para a sua indagação. Mas no Salmo 110, nós temos a indicação da triunidade divina, porque nós já vimos, é uma indicação da divindade de Jesus. Lá no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui, neste versículo, nós temos a revelação do Senhor que disse ao Senhor. Olha, como é que o Senhor diz ao Senhor? É porque é o Pai falando com o Filho. Senta-te à minha direita. Quando Estevão vê Jesus à direita do Pai, ele está ali confirmando a divindade de Jesus, né? Agora Deus homem, e ele mostra a divindade de Jesus. O Pai e o Filho são divinos. O único Deus. E no versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependeu. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí depois diz: o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Então, aqui quando fala jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, fala do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que ungiu a Jesus lá no dia do batismo. No dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele na forma de poder, ele ungiu. Então, ele é ungido sacerdote pelo Espírito Santo. Então, o versículo 4 fala do Espírito Santo. Então, nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui nós vemos a realidade da Trindade. Já vimos no Pentateuco, vimos nos livros históricos e poéticos. Agora vamos ver a realidade da Trindade nos livros proféticos, ainda no Antigo Testamento. E
nós temos ali a indicação da Trindade na visão que teve o profeta Isaías no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías capítulo 6, versículos 3 e 8. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui nós temos Deus sendo aclamado pelos serafins, porque Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, um único Deus, o Senhor. Mas os serafins clamavam: Santo, Santo e Santo. Este único Deus são três pessoas. Por isso a aclamação para as três pessoas: Santo, Santo, Santo. Porque o Espírito é santo. Aliás, ele é chamado assim 65, 66 vezes, se não me falha a memória, nas Escrituras. Espírito Santo. Jesus, ele é chamado pelo anjo Gabriel, quando ele aparece a Maria para anunciar a sua gravidez, ele diz assim: olha, o santo de Deus que de ti há de nascer. Então Jesus é santo. E Deus é santo, porque ele diz, o Pai é santo, porque ele diz para Israel: eu sou santo, sede vós também santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, santo, santo. Então, nesta visão de Isaías, nós temos a indicação da triunidade divina. E é um único Deus, porque os serafins clamam: Santo, Santo, Santo. E depois no versículo 8 diz: ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que interessante, a quem enviarei? É o Senhor, é o único Deus que está falando. Mas ele pergunta: quem há de ir por nós? Então, aqui, mais uma vez, como lá na criação, nós temos a indicação de que Deus é único, mas é uma pluralidade de pessoas. Nas profecias de Isaías a respeito de Jesus, nós temos também a indicação da divindade de Jesus. E nós já vimos que a indicação da divindade de Jesus nos fala da triunidade divina. Ninguém pode crer que Jesus é Deus se não crer na triunidade divina, uma vez que a Bíblia diz que Deus é único. Então, a Bíblia diz que Deus é único e a Bíblia diz que Jesus é Deus. Então, nós temos a indicação da divindade de Jesus, também por Isaías, que leva à triunidade divina. Isaías chama o Messias de Emanuel, Deus conosco, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui, neste versículo tão conhecido de todos nós, é indicada a triunidade divina. E o Senhor mandará um sinal. Esse Senhor é o Pai. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esta concepção virginal, nós descobrimos depois lá pelo evangelista Lucas, que é a ação do Espírito Santo. E 31 de Lucas. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão?
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, aqui, quando diz e a Virgem conceberá, já está indicando a ação do Espírito Santo. E, por fim, diz: e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O filho, Jesus, o Messias, é Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, aqui nós temos a indicação da Trindade Divina nesse versículo. O Pai, que dá o sinal, o Espírito Santo, que faz a Virgem conceber, e o Filho, que é dado à luz, que é Deus conosco. Temos aqui também esta demonstração da triunidade. E quando Jesus é concebido virginalmente, nós temos a concretização dessa profecia, porque a concepção virginal de Jesus nos indica também a triunidade divina. A sombra do Altíssimo desce sobre, o Espírito Santo desce, a sombra do Altíssimo desce sobre Maria, o Espírito Santo faz Maria conceber, e ela dá à luz a Jesus, que é Deus conosco. Então, nós já vemos aqui aquilo que foi profetizado por Isaías, é cumprido, e a concepção virginal de Jesus também nos indica a triunidade divina. A outra profecia de Isaías, que nos fala da divindade de Jesus, né? E que, portanto, nos fala da triunidade divina. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também neste versículo aqui se mostra que Jesus é homem, menino nos nasceu, mas é também Deus. Um filho se nos deu. Então, esse filho que se nos dá é divino. E ele tanto é divino que ele é chamado de maravilhoso conselheiro, ele é chamado de Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então, aqui não há como negar que todos esses títulos de Jesus são divinos. E, por serem divinos, levam à divindade de Jesus, sem retirar a sua humanidade, porque um menino nos nasceu. E ao falar da divindade de Jesus, nós estamos falando da triunidade divina, da pluralidade divina. Não há como negar o Filho sem negar o Pai. Não há como afirmar o Filho sem afirmar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também nós vemos a triunidade divina presente no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aqui o profeta Daniel, ele mostra que no céu existia o Filho do Homem e o Ancião de Dias. Isto fala do Pai e do Filho. Fala do Pai e do Filho. E o Filho, ele tem o domínio eterno, portanto, o Filho é eterno. E ele também reinará um reino que não será destruído no mundo.
Então também ele é homem. Então ele está no céu, e aqui a indicação, então, destas duas pessoas. Duas pessoas que se mostram iguais. O filho do homem e o ancião de dias. Aqui se fala do pai e do filho, se fala da pluralidade de pessoas no único Deus. Então, o Antigo Testamento ele já mostrava veladamente a pluralidade de pessoas. E já até indicava que essa pluralidade era uma triunidade. Mas isto será revelado claramente no batismo de Jesus. Não é, irmãos, casual. Em Deus nada é casual, nada é por coincidência, nada é por acaso. Em Deus, tudo tem o seu tempo. Como diz Paulo em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus vem, já na concepção virginal, nós temos a indicação da triunidade divina, como nós falamos, mas Maria guarda essas coisas no seu coração, e esta triunidade ela é aberta aos homens. Ela é claramente revelada aos homens no dia do batismo de Jesus. Por quê? Porque no dia do batismo de Jesus é o início do seu ministério. É o início, é o momento em que ele é revelado aos homens. João Batista tinha preparado o coração dos israelitas para receber o Messias. E quando ele batiza Jesus, começa o ministério público de Jesus. Jesus é revelado como Cristo, como Messias, para o povo de Israel. E ao ser revelado como Messias, ele tem que ser revelado como Deus, feito homem. E é por isso que a Trindade ela é desnudada, ela é explicitada no dia do batismo de Jesus. Leiamos o relato do batismo de Jesus segundo Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui no batismo de Jesus nós temos claramente demonstrada a triunidade divina. Jesus, homem, é batizado, mesmo não tendo pecado, porque tem que cumprir toda a justiça de Deus. Foi isso que ele disse para João. Eu vim assumir o lugar do pecador. Então ele já assume o lugar do pecador, sendo batizado. Ele veio para isso, para assumir o lugar do pecador. Então ele começa o seu ministério sendo batizado, assumindo o lugar do pecador e passando a pregar o evangelho e dizer que ele era o Messias e que as pessoas deveriam crer nele para obter o perdão dos seus pecados. Esse é o trabalho que Jesus fez. Este é o trabalho de Jesus. Lá no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 39.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É o que a gente lê também em Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse foi o ministério de Jesus. Ensinar, pregar e curar. Fazer sinais, prodígios e maravilhas. Para mostrar que ele era o Messias. E ele se apresentado ao povo como Messias. Só que o Messias é Deus feito homem. E aí, como ele é a revelação completa de Deus, no ato inaugural do seu ministério, ele mostra quem é Deus. Que não é assim que diz o escritor aos Hebreus? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. A revelação de Jesus é a revelação completa de Deus. É o aperfeiçoamento da revelação divina. E Deus precisava mostrar quem ele é no ato inaugural do ministério de Jesus. E Jesus se mostra, e Deus se mostra como o único Deus, mas em 3 pessoas, que agora são identificadas. Antes elas eram indicadas. Às vezes, nem com um número, só como uma pluralidade. Em outras vezes, como 3 pessoas. Mas agora essas pessoas são identificadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se este é o meu Filho amado, é porque eu sou o Pai. E só tem filho se tiver pai. Então a voz do céu, aquela voz que disse a Israel, aquela voz que falou com Abraão e Isaque, aquela voz é o Pai. Aquela pessoa que estava sendo batizada é o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo, santo, santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti resplandeça o teu rosto. Resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te dê a paz. Aquilo que era indicado na bênção arônica, aqui é identificado. As pessoas divinas são identificadas e tinham de ser identificadas, porque Jesus é a completa revelação de Deus. Ele veio nos fazer conhecer tudo da parte de Deus que é necessário que nós conheçamos para que alcancemos a salvação. João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. No ato inaugural do ministério de Jesus, as pessoas divinas são identificadas. É um único Deus, mas as pessoas são distintas. A voz fala: este é o meu filho amado. O filho, feito homem, é batizado. E o Espírito Santo desce na forma de pomba sobre ele. As pessoas são distintas. Não é uma maneira de Deus se apresentar. Isto é uma heresia chamada modalismo, seguida
por muitos hoje. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos de apresentação de Deus. Não, aqui no batismo, eles não se apresentaram o Deus não se apresentou diferentemente, não. A voz está falando, Jesus está sendo batizado e o Espírito Santo está vindo sobre ele. São pessoas distintas, mas iguais em poder, em majestade. Que são um. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. É um Deus só, mas pessoas distintas, que sempre agem conjuntamente, numa unidade perfeita. Eu não consigo entender, irmão Camuru, eu não consigo entender que 1 = 3. Mas é assim que Deus nos revelou, lá no ato inaugural do ministério de Jesus. Quando Jesus vai a Nazaré, na sinagoga de Nazaré, quando nós vemos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14, o texto bíblico até o versículo 22, né? Nós encontramos Jesus indo à sinagoga, ele lê capítulo 61 do profeta Isaías, que naquele tempo não era capítulo 61, e ele diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E o texto diz: o Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, ele fala dele e do Espírito do Senhor. Então, aqui nós vemos que Jesus, mais uma vez, confirma a triunidade. Ele é enviado, que me ungiu para evangelizar. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele foi enviado pelo Pai, ungido pelo Espírito, e era ele quem pregava. E era ele quem anunciava, quem ensinava, pregava e curava. A triunidade está aqui. Enviado pelo Pai, ungido pelo Espírito, e ele ensinando, pregando e curando. A triunidade está no ministério de Jesus. É demonstrada no ministério de Jesus. E Jesus nunca deixou de falar isto. Ele sempre disse que o Pai estava com ele. Ele sempre disse que era o Cristo, portanto, ungido pelo Espírito Santo. Não há como fugirmos desta realidade. Jesus diz lá em João 6:29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ele diz no versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus nunca negou o Pai de ser o enviado do Pai, tendo sido ungido pelo Espírito Santo. Essa é a realidade do seu ministério. Enviado pelo Pai, ungido pelo Espírito Santo. Não é uma maneira de Deus se apresentar. Não. Não existe o modalismo. São pessoas distintas. Pessoa quer dizer centro de vontade, de sensibilidade e de conhecimento.
Isso é uma pessoa, é um núcleo de vontade. E aqui, Jesus fala que o Pai tem vontade, ele tem vontade. O Espírito Santo tem vontade. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo reparte, particularmente, como quer, os dons espirituais. Então, ele tem vontade. O Pai tem vontade. E o Filho tem vontade. O Filho sempre fez a vontade do Pai, o Pai sempre faz a vontade do Filho, o Espírito Santo sempre faz a vontade do Pai e do Filho, porque há uma unidade entre eles. Mas eles são pessoas distintas. Porque senão não se falaria na vontade de um e na vontade do outro. A Trindade é evidenciada, então, em todo o ministério de Jesus, né? Ela é mostrada no ato inaugural do ministério de Jesus e ela é demonstrada, como nós estamos vendo, durante todo o ministério de Jesus. Jesus sempre fala do Pai, Jesus sempre e fala também do Espírito Santo. Ungido que foi pelo Espírito Santo para realizar todo o seu ministério. Na morte de Jesus e na sua ressurreição, nós vemos também a ação da Trindade. Jesus diz lá na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscita dos mortos. Então, nós não temos como negar que na morte e ressurreição de Jesus há a ação da Trindade. E é tão importante o ato inaugural da identificação do ministério de Jesus, que é o batismo, que, para que isso ficasse registrado, é no ato do batismo que é explicitamente invocada a Trindade. É o único ato, a única ordem que Jesus dá em que menciona a Trindade explicitamente. É justamente no batismo. Porque foi no batismo de Jesus que a Trindade foi identificada, foi explicitada claramente pela vez primeira. E isso é lembrado em cada batismo nas águas. Porque Jesus mandou usar a seguinte fórmula do batismo. Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que Jesus manda batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Porque foi no batismo dele que a Trindade se revelou, se identificou, claramente se mostrou para a humanidade. Como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E o batismo é um ato em que eu publicamente confesso a minha fé em Jesus. Eu torno pública a minha salvação. E assumo o compromisso de ser fiel até a morte. Quem nega a Trindade não pode se batizar. Porque o batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas é dito lá no livro de Atos que eles são batizados em nome de Jesus. Em nome de Jesus quer dizer, segundo a autoridade que Jesus deu. Jesus disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as. Jesus deu autoridade à igreja para batizar os homens em água. E como é feito esse batismo? Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Então, quem batiza em nome de Jesus, não. Não tem esse movimento só Jesus. Ah, não, Jesus é Deus. Mas é só Jesus, porque Deus é único. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. O movimento só Jesus, os unicistas, os unitaristas, como o conjunto Voz da Verdade, o movimento da Voz da Verdade, o Tabernáculo da Fé, esses movimentos são heréticos. E é muito preocupante vermos utilizar-se do repertório do conjunto Voz da Verdade, por exemplo, sem uma prévia apreciação doutrinária dos seus textos, porque eles defendem, eles negam a Trindade. Eles não têm a vida eterna, como nós já falamos aqui. Então, não vou dizer que não se deva cantar nenhuma música do conjunto Voz da Verdade, mas eu preciso fazer a análise doutrinária. Até porque, às vezes, eles cantam músicas que não foram compostas por eles. Mas tem que tomar cuidado, porque é uma heresia. É uma heresia. Eles estão negando a triunidade. Estão sendo mentirosos, como nós vimos no início da aula. E aqui é bem claro. Jesus mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É essa a ordem que Jesus deu. E se você está na autoridade de Jesus, você tem que batizar em nome de Jesus, quer dizer, batizar segundo a autoridade de Jesus, e Jesus disse que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso tem uma razão de ser, por quê? Porque foi no batismo de Jesus que nós tivemos a identificação das pessoas divinas. E não só nos evangelhos, mas também no Novo Testamento, nós temos aí a realidade da triunidade. Paulo, ao dar a bênção apostólica, que nós repetimos em todo final de culto, ali fica bem claro, né? Segundo aos Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, a bênção apostólica fala da triunidade. O escritor aos Hebreus, quando ele fala sobre a obra da salvação, o que ele diz? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? A obra da salvação tem Jesus, começou a ser anunciada pelo Senhor. Está falando aqui de Jesus. Chamado de Senhor, reconhecendo-se a sua divindade. Testificando também Deus com eles, é o Pai. Por sinais e maravilhas, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Então, a obra da salvação envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui eu estou falando do trabalho evangelístico da igreja, a descrição feita pelo escritor aos Hebreus é com Pai, Filho e Espírito Santo. E olha que o escritor aos Hebreus estava escrevendo para judeus, que seriam os mais resistentes à Trindade. Tiago também fala da Trindade. No capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. Então aqui fala do Pai. Lá se fala de Pai, fala de Filho também. 3:9.
Com ela bendizemos a Deus e Pai. Fala do Pai de novo. Se fala do Pai, fala do Filho. E lá no capítulo 5, do versículo 5 do capítulo 4, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Fala aqui do Espírito Santo. Então ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João é bem claro. A gente já começou a aula falando como João, ele se preocupa muitíssimo com a Trindade. E no livro do Apocalipse, então, Jesus manda escrever cartas e diz que as igrejas deveriam, cartas a igrejas da Ásia Menor, e diz que as igrejas, em todas as cartas, deveriam ouvir o Espírito Santo. Então não há como, irmãos, negarmos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, revela a triunidade divina. Palavra trindade, palavra triunidade não estão na Bíblia. Mas a Bíblia toda fala da trindade e da triunidade. Amém.